Astronomia é uma das ciências mais antigas da humanidade, e desde a Grécia Antiga, filósofos e cientistas buscaram entender o universo e nosso lugar nele. Neste vídeo, vamos explorar a evolução da astronomia desde Aristóteles até Ptolomeu e como suas teorias influenciaram a visão do universo durante séculos. A astronomia é uma das ciências mais antigas do mundo, e sua história remonta a milhares de anos atrás. Na Grécia Antiga, a astronomia era considerada uma parte fundamental do conhecimento e da filosofia, e muitos dos principais pensadores da época contribuíram para o desenvolvimento da ciência. Os filósofos pré-socráticos foram alguns dos primeiros a estudar e observar os corpos celestes, e suas observações foram fundamentais para o desenvolvimento posterior da astronomia. No entanto, foi com Aristóteles que a astronomia começou a se tornar uma ciência mais sistemática e organizada. Aristóteles desenvolveu suas ideias sobre astronomia em sua obra, Física, na qual propôs a teoria geocêntrica que colocava a Terra no centro do universo e afirmava que os planetas e as estrelas orbitavam em torno dela. Essa teoria foi uma das mais influentes e duradouras ideias na história da astronomia. Aristóteles também propôs a ideia de que o universo era finito e que existia um espaço além dele. Suas ideias influenciaram muitos outros pensadores e cientistas ao longo dos séculos, e ainda hoje são estudadas e discutidas por estudiosos de todo o mundo. Segundo ele, o universo era composto de duas regiões distintas, a esfera celeste e a esfera sublunar. A esfera celeste era a região onde estavam as estrelas e os planetas, que se moviam de forma circular e perfeita, sem nenhuma mudança ou imperfeição. Essa região era considerada divina e imutável. Já a esfera sublunar era a região abaixo da esfera celeste, onde a Terra e todos os objetos terrestres estavam localizados. Nessa região, as coisas não eram perfeitas e estavam sujeitas a mudanças e imperfeições. Aristóteles acreditava que a matéria terrestre era composta de 4 elementos: terra, água, ar e fogo, que se combinavam de diferentes formas para formar todos os objetos que vemos ao nosso redor. Essa ideia de duas regiões distintas no universo, uma celestial e outra terrestre, foi muito influente na filosofia e na ciência da época e influenciou muitas teorias sobre a natureza do universo até a época moderna. O período da Grécia Antiga foi marcado pela contribuição de grandes astrônomos que ajudaram a moldar a ciência da astronomia. Um desses grandes nomes foi Eratóstenes, um matemático, geógrafo e bibliotecário grego do século III a.C. Ele é conhecido por ter calculado com precisão o tamanho da Terra, um feito notável para a época. Eratóstenes foi capaz de calcular a circunferência da Terra usando apenas medidas astronômicas e trigonometria. Ele descobriu que em Ciene, uma cidade ao sul do Egito, um poço tinha água refletida diretamente no fundo no meio do dia durante o solstício de verão, o que significa que o sol estava diretamente acima da cidade nesse momento. Eratóstenes sabia que a Terra era uma esfera, e concluiu que se o Sol estava diretamente acima de Ciene, ele deveria estar a uma determinada distância da vertical em Alexandria, que estava localizada a cerca de 800 quilômetros ao norte de Ciene. Eratóstenes mediu o ângulo de sombra criado por um gnômon em Alexandria durante o solstício de verão, e descobriu que o ângulo era de cerca de 7,2 graus, ou 1/50 da circunferência completa. Com base nesse ângulo e na distância entre as duas cidades, que ele havia obtido com precisão por meio de outras medidas, Eratóstenes calculou que a circunferência da Terra era de cerca de 39.375 quilômetros. Essa estimativa era surpreendentemente precisa, considerando que foi realizada há mais de 2000 anos atrás, e se aproximava bastante da medida atual da circunferência terrestre, que é de cerca de 40.075 quilômetros. Esse experimento é um dos exemplos mais impressionantes da capacidade da matemática e da astronomia para compreender o mundo físico e revelar informações sobre a Terra e o universo. Outro grande astrônomo da Grécia Antiga foi Hiparco, um astrônomo e matemático grego do século II a.C. Ele foi responsável por compilar o primeiro catálogo estelar preciso, com informações sobre a posição e o brilho de mais de 1000 estrelas.
Hiparco também desenvolveu a teoria dos epiciclos, e postulava que os planetas se moviam em órbitas circulares, mas que essas órbitas eram deslocadas ligeiramente para permitir que as observações correspondessem às teorias da época. Graças às contribuições de Eratóstenes, Hiparco e outros grandes astrônomos da Grécia Antiga, a astronomia avançou significativamente e suas teorias e observações foram fundamentais para o desenvolvimento da ciência da astronomia que conhecemos hoje. Cláudio Ptolomeu é conhecido por ter desenvolvido um modelo geocêntrico do universo que incluía a utilização de epiciclos, que eram pequenos círculos percorridos pelos planetas enquanto se moviam em suas órbitas principais. Esses epiciclos eram pequenos círculos que estavam situados em uma órbita maior, chamada deferente. O planeta percorria o epiciclo enquanto se movia ao longo da sua órbita principal no deferente. O modelo de Ptolomeu permitiu explicar a variação na velocidade aparente dos planetas e a radiação, que é o movimento aparente dos planetas na direção oposta à sua órbita usual no céu noturno. No contexto da física aristotélica, o modelo de Ptolomeu era bastante sofisticado. Ele incluía a ideia de que cada planeta estava envolvido por várias esferas que giravam em torno dele. A primeira dessas esferas, conhecida como esfera de Mercúrio, girava em torno da Terra no mesmo eixo que o planeta Mercúrio. Sobre ela, estava a esfera de Vênus, e assim por diante para cada planeta, com cada esfera tendo um diâmetro maior do que a anterior. As esferas exteriores eram responsáveis por explicar as mudanças aparentes na posição dos planetas ao longo do tempo. No entanto, o modelo de Ptolomeu apresentava algumas limitações, como a necessidade de adicionar cada vez mais epiciclos para explicar o movimento dos planetas com maior precisão. A cultura grega deixou uma marca duradoura na astronomia e na ciência em geral, com suas abordagens sistemáticas e racionais que influenciaram o pensamento ocidental por séculos.